Pra você que adora se surpreender, a gente vai falar aqui de séries policiais com reviravoltas insanas, Bruno. Insanas, reviravoltas que vão e voltam. O policial era o criminoso era filho do general. Sempre tem. Temos notícias ao vivo do sequestro. Eu vou matar esse cara! Recentemente, o Prime Video lançou a série Negociador, mais uma produção nacional para bombar na plataforma, assim como Dom, por exemplo. E o título já dá uma pista aí do que se trata, né? O Malvino Salvador interpreta um policial famoso por ter certas técnicas diferenciadas ali de negociação que ajudam a solucionar casos de sequestro que são mais complexos, impedindo que alguém morra no processo. O Mank tem um método próprio, mas que funciona. Não tem mais saída. Eu entendo seu sofrimento. Tem uma ironia aí nesse trabalho do cara, porque a esposa dele morreu, o que deixou o personagem com estresse pós-traumático. Não, que doideira. Pra piorar, galera, além de lidar com a carga pesada desse trabalho, o protagonista vira o principal suspeito pela morte da esposa. Então imagina todo esse conflito. Mank é o principal suspeito. Não sei se eu posso confiar em você. Eu tô no controle. A série ela é fictícia, né, mas foi inspirada livremente na história real de um ex-comandante do GAT. Então rola uma mistura aí entre o suspense e o dia a dia desses profissionais. E além do Malvino, a gente tem outras estrelas no elenco, como por exemplo a Bárbara Reis de Terra e Paixão. Se interessou? Então acessa aí o QR Code na tela ou o link na descrição aqui para assistir lá no Prime Video. Vai lá! Quem aí viu Mare of Easttown sabe que a história tem várias reviravoltas e algumas revelações bem loucas no final. E mesmo com aviso de spoiler, a gente vai evitar falar da grande revelação aqui e vai focar numa coisa que acontece mais no meio, que não deixa de ser chocante também. Melhor, eu sou contra spoiler. Primeiro, é legal comentar que a minissérie desenvolve uma química muito boa entre a protagonista Mare e o detetive Zabel que chega na cidade para investigar o que tá rolando. Lembrando que além do assassinato ali de uma jovem, existem duas garotas que estão simplesmente desaparecidas. E ninguém faz ideia, né, se esses casos estão ligados ou se eles são coisas não conectadas. Então tem muito mistério no ar, cara. E aí no quinto episódio, eles encontram o sequestrador, mas a descoberta vem tarde, já que do nada, né, o Zabel toma um tiro, deixando a gente em choque. Toma um tiro na cara, assim, pum, do nada. É chocante mesmo. É, aí vem uma merda de azar, né? Uma maré de azar. Bom, esse plot twist pega a gente porque o personagem era muito carismático, tava ganhando uma importância enorme, então surpreende ele sair no meio da história. É um daqueles efeitos Game of Thrones, assim, sabe? Esse personagem não tem como aí morreu. O Evan Peters, que ganhou aí o Emmy pelo papel, também teve a mesma reação quando leu o roteiro e quis preparar aí o personagem pro público sentir isso quando chegasse a hora. E ele conseguiu, fez uma preparação mesmo bem boa pra gente sentir falta dele. É, e tinha toda a relação dele ali com a Mare que na hora que começa a evoluir, começa a ficar mais madura, eles começam a se entender, aí ele morre. Passando para avisar vocês que o podcast do Pipocando está de volta e de vento em polpa. Acabamos de postar 2 vídeos novos lá sobre Barbie e Oppenheimer, um papo bem longo com todos os detalhes, as nossas opiniões, coisas que vocês não perceberam, sem spoiler no começo e depois com spoiler falando tudo sobre os filmes. Então clica aí na descrição e vai lá conferir o podcast. I want to know the whole story. A primeira temporada de True Detective explodiu a cabeça do público e a segunda veio e não empolgou tanto, mas a terceira fez a série voltar à boa forma. A ideia é interessante, galera, para uma trama de investigação, porque a gente acompanha aí um policial que não pode confiar nem em si mesmo, porque ele sofre de perda de memória. Olha que loucura. Nossa, parece eu. Perda de memória recente. Não dá pra acreditar. E aí o assassinato de um menino e o desaparecimento da irmã dele viram ali um caso que passa por décadas, né, de forma não linear e meio fragmentada, até por causa da mente do protagonista que tem essa fragmentação também. Ele próprio não consegue lembrar das coisas direito. É, dizem aí, tá ligado, tem vários canais no YouTube que se propõem a fazer uma análise psicológica, né, desses personagens principais aí das séries de crime, né. E a gente tem uma coisa nesse personagem porque ele junta 3 arquétipos em um só. Do mesmo jeito que ele é o herói, ele também é a sombra dele e também
Ele é o antagonista que monta toda uma linha lógica de quando o começo termina, tipo a boca comendo o rabo da cobra. Que comeu o da lenda. Quem tá lendo? Entendi. Now I know what I'm gonna do. Indo contra essa condição, o Wayne vai juntando as peças pra resolver o caso e tudo parece ok no final, até ele se dar conta de uma coisa. A jovem Julie, que descobriram estar morta, poderia, na verdade, ter fakeado a morte e assumido outra identidade pra viver, mano, suave e em paz, entendeu? A menina... Tipo Elvis. Tipo Michael, Elvis, a Julie... E quando o Wayne vai atrás dela, a gente descobre que o detetive acertou, meus amigos, só pra se frustrar depois, segundos depois, com ele esquecendo o que foi fazer lá. Tipo assim, ele descobre o bagulho e aí ele fala, o que eu vim fazer aqui mesmo? Greenland, what are you doing out there? I don't know. I don't know. Mas apesar de ser frustrante, é uma ironia que combina ali com a proposta. Sem falar que o final deixa alguns espaços para nossa imaginação, já que o filho do Wayne acha o endereço ali no bolso do pai, então talvez ele também tenha chegado a essa mesma conclusão, mesmo que o pai tenha esquecido. It's what you call a slow break. Sherlock teve vários plot twists nas 4 temporadas da série, mas talvez o mais surpreendente tenha acontecido no final da 2ª temporada. Tá? Mano, Sherlock é a série do plot twist. Ah, na verdade, esse pudim é uma arma e eu, na verdade, sou o primo da esposa. Por isso que o tema de hoje é o seguinte: estou afim de você, mas como faço se você é da minha família? Lá, o vilão revela que as pessoas mais queridas pelo Sherlock vão ser mortas se ele não tirar a própria vida pulando. E depois do protagonista perceber que pode salvar os amigos e continuar vivo graças ao Moriarty, o cara simplesmente saca uma arma e estoura os próprios miolos pra impedir isso. Well, good luck with that. E esse acontecimento surpreende, né? Porque o maior rival do Sherlock Holmes simplesmente decidiu se matar só pra garantir que o detetive fizesse o mesmo. Claro, quem viu esse episódio também vai lembrar da reviravolta envolvendo o próprio Sherlock, já que ele supostamente morre pulando do prédio e aparece vivo na última cena. Ou seja, o cara é imorrível, o cara é absurdo. Bom, pra quem não sabe, meus amigos, essa situação é inspirada no conto O Problema Final, em que os dois inimigos se enfrentam e caem nas cataratas, supostamente morrendo, mas o Sherlock sobrevive, dentro de um barril. Então, mesmo a morte do Moriarty sendo ali uma coisa esperada pra quem já leu, né, o conto, a série de livros, etc., os criadores da série conseguem fazer isso de uma forma nada previsível, de uma forma diferente, e que entrega ali um suspense da hora. O final de Dexter, galera, Dexter é psicopata, né? É considerado um dos piores já feitos, na opinião até mesmo dos fãs, que se decepcionaram muito com a conclusão corrida, incoerente, entre outras coisas. A solução desse problema parecia ser o anúncio de Dexter New Blood, que é um revival lançado 8 anos depois lá do encerramento da série, né? Esse retorno aí ele conseguiu agradar o público até chegar no final divisivo, né? Que foi considerado aí correto por boa parte da crítica, mas irritou muitos fãs outra vez. Os fãs de Dexter sofrem, mano. Sofrem. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Acontece que New Blood tem uma trama familiar sendo desenvolvida ali com a relação do Dexter e do filho dele, que encontrou o pai depois de ser largado ali por uma década pelo pai, né? O cara totalmente omisso, fica lá simplesmente, né, atrás de osso, desgraça. Matando gente. É. Mas no final, depois de ver os erros do pai e descobrir que ele matou um inocente, o Harrison percebe o quanto os dois são diferentes. E aí, a surpresa vem quando o serial killer decide que precisa ser morto pelo próprio filho, pois só assim ele poderia viver. Maluco. Ai, eu tô morrendo! Ai, eu tô falecendo! A morte do Dexter não foi difícil de prever, inclusive era uma vontade conhecida do showrunner, mas o assassino, seu Harrison, foi mesmo inesperado e muita gente achou aí que foi uma mudança muito rápida na relação deles, né? Da tentativa de amor ao ódio extremo. Loucura.
série meia boca tendo vida longa por aí, os fãs de Hannibal lamentam até hoje o fato dessa adaptação ter durado só 3 temporadas. Por que que os bons vão embora cedo? É verdade. Infelizmente o sucesso de crítica não bastou para manter a produção viva, então o jeito foi dar um encerramento no 3º ano, ou pelo menos quase um encerramento. Uma das coisas mais importantes da série é a relação do Dr. Lecter com o Will Graham, né, que é um agente ali do FBI que é capaz de entender a mente do serial killer, de vários serial killers, não só ele. I need you, Hannibal. Chega aqui, chupa! A admiração entre eles muitas vezes parece até um amor platônico, né? Apesar do Will se recusar a virar um maníaco que nem o Hannibal. Mas tem ali uma tensão no ar, né? Uma parada, uma admiração. Tem, eu não iria na churrascaria com esses caras, não. E aí, no último episódio, meu amigo, depois dos dois se unirem contra o Dragão Vermelho, o Will dá a pinta de que finalmente foi pro lado dele, mas aí derruba os dois de uma baita altura na água. Chapisca as costas na água, morreu. Meu amigo, dói. Se essa reviravolta já não fosse o bastante, meus amigos, a cena pós-crédito mostra a ex-psiquiatra do Lecter com a perna esquerda dela servindo de prato numa mesa para 3 pessoas. A cena brinca com a possibilidade deles terem sobrevivido à queda, mas fica em aberto, né, pra gente pensar se ela própria não poderia ter feito aquilo depois de ficar meio biruleibe das ideias. De qualquer forma, o criador da série falou várias vezes sobre querer fazer aí uma 4ª temporada ou até um filme de Hannibal, então aí a intenção claramente não era matar os dois, né? É aquele tipo de final que fica, dá uma finalização, mas dá abertura também pra continuar. Real. Quando você cai na água de uma altura muito grande... Vira chão. Não, tem gente que sobrevive sem acontecer sim, nada, é um milagre, sim. E tem gente que morre na hora. Você pode ver que todo ano pula algum maluco de um Não é navio. milagre. De um É que navio. depende do ângulo que a pessoa cai, entendeu? Legal. Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha, likezinho. Já cortei. O Gabriel já cortou há muito tempo.